A verdade de cada um. Olha, na verdade, cada um tem o seu próprio jeito de ter um pai. Mas eu tenho comigo a impressão de que o jeito como eu tive o meu pai foi único. Olha, sinceramente falando, eu não acredito que alguém tenha tido um pai da forma que eu tive. Será? Eu pergunto aqui. Eu faço questão de perguntar para você refletir e me responder. Será que alguém nesse mundo de meu Deus, entre tantas pessoas que estão me ouvindo agora, será que tem alguém nesse mundo de meu Deus que também teve um pai da mesma forma que eu tive? Nossa, será? Se eu encontrar mais uma pessoa no mundo que teve um pai do mesmo jeito, vai ser única também. Mas assim mesmo, eu acho muito difícil. Eu vou contar para vocês os detalhes da minha história. A minha mãe ela era prostituta. A minha mãe, ela pagava uma senhora de nome Dona Cida para cuidar de mim, enquanto, do jeito dela, a minha mãe saía para trabalhar. Eu não condeno, sabe? Eu não condeno a minha mãe, não, porque cada um sabe a dor e a alegria de ser o que se é. Tadinha da minha mãe. Eu não recomendo que ninguém faça isso na vida, mas eu procuro compreender a minha mãe. Eu procuro entender a minha mãe. Ela era uma prostituta porque foi a forma que ela encontrou. Errada ou certa, foi a forma que ela encontrou de ganhar o seu dinheiro. Eu só não entendia da minha mãe isso, eu não conseguia entender a tal da transferência de responsabilidade. Eu vou explicar melhor. Transferência de responsabilidade é que a minha mãe, ela pediu para a Dona Cida, a senhora que cuidava de mim, que me levasse para eu ser vacinada contra a poliomielite. A poliomielite avançava nas terras brasileiras, era chamada paralisia infantil. Mas a Dona Cida, muito atarefada, muito ocupada, era uma mulher que tinha muito o que fazer e corria para baixo e para cima, e muito ocupada, ela não cuidava só de mim. O detalhe é o seguinte, a Dona Cida cuidava de outras 3 crianças, incluindo um netinho dela e outras 2, além de mim. E a Dona Cida, com aquele monte de afazer, ela se atrapalhou. Ela se esqueceu, não foi maldade dela. Ela se esqueceu de me levar para vacinar contra a poliomielite. E justamente eu acabei sendo a premiada. Eu acabei atingida pela doença. Eu peguei o famoso polivírus. Para muitos a doença, ela às vezes acontece sem sintomas, sabia? Tem muita gente que pegou o poliovírus e passou sem sintoma nenhuma. Sem sintoma nenhum. Mas para outros a doença complica e complica muito. E como consequência, ela pode até causar a morte. Ou a chamada paralisia infantil pode atingir algum membro da pessoa. Especialmente membros inferiores, foi o que aconteceu comigo. A minha perna esquerda foi atingida e ficou centímetros mais curta e bem mais fina do que a outra. E eu acabei sendo uma das poucas crianças afetadas pela doença naquele ano do Brasil, porque o Brasil inteiro já se vacinava contra a polio. E foi um choque para minha mãe, que sempre se sentia culpada por tudo. Dizem até que foi a partir daquele dia que os olhos verdes da minha mãe perderam o brilho. A minha mãe era uma mulher muito bonita. Daí talvez até ela ter escolhido a profissão de prostituta. Minha mãe era linda, 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 linda. Tinha os olhos verdes lindos, expressivos. Mas disseram que a minha mãe perdeu o brilho dos olhos a partir do momento que eu acabei acometida
pela poliomielite. Alguém haverá de perguntar: e o seu pai? E aí? E o seu pai? Eu esclareço, até aqui eu esclareço, eu não tinha pai. Até esse momento da história, eu não tinha pai. Quero dizer, lógico que ele deveria existir, porque o ser humano não nasce sem o famoso encontro do espermatozoide com o óvulo. É impossível alguém nascer sem esse encontro. Mas não se esqueçam que eu falei que a minha mãe era prostituta e meu pai, ele era desconhecido. Tanto que no meu registro só constava o nome da minha mãe. E assim, mais uma parte do tempo se passa. Quando eu completei 5 aninhos, eu fui acometida de uma doença ainda mais grave do que a poliomielite. Eu não sei, e talvez nunca saberei, se as duas doenças têm algum tipo de relação. Mas eu acabei acometida de câncer nos ossos. Então eu tive a polio e acabei também acometida de câncer nos ossos. Dessa vez era ainda mais grave o problema, né? E já se ouvia perto de mim, eu ainda pequena, mas eu já escutava perto de mim: Deus sabe o que faz, coitadinha, melhor assim. Ela já sofria tanto com aquela perninha tão fininha e mais curta. É melhor ela descansar. Eu ouvia isso, sabe? Era uma dor, era um sofrimento atroz para mim. Era muito difícil, mas eu escutava isso. Tadinha, melhor assim. Ela já sofria tanto com aquela perninha fininha, aquela perninha mais curta. Eu já escutava esse tipo de coisa. É melhor ela descansar. Quem dizia isso não mentia. Eu não era uma criança como as outras crianças. Eu tinha os meus limites, com a perninha esquerda sendo bem mais fina, além de mais curta, fora as brincadeiras maldosas que começaram muito cedo comigo. O famoso bullying, né? Criança não perdoa, vê a outra diferente e fala mesmo. Criança fala mesmo. Inclusive, isso iria piorar muito na minha vida depois que eu entrasse para a escola. Mas voltando à nova doença, que era gravíssima, eu fiquei muito mal. Já não era gorda e perdi ainda mais peso. E teve um médico que chegou a me desenganar. Esse médico, ele foi taxativo. Falou para minha mãe que o câncer que eu sofria nos ossos estava muito avançado e era melhor que eu morresse em casa. Então esse médico, ele me deu alta do hospital. Falou: não tem mais o que fazer com a tua filha. O câncer avançou muito, os ossos estão muito porosos, muito fraquinhos. Não tem mais jeito. E ao invés de deixar ela morrer aqui, no hospital, leva ela para casa. Leva ela para casa. Tem gente que me conheceu nesse momento da minha vida e que me diz até hoje: uma vela chegou a ser colocada na minha mãozinha por um padre, recomendando a minha alma. Mesmo eu muito doente, a minha mãe ainda tinha necessidade de trabalhar no prostíbulo. E a minha mãe, dizem, sofria muito, mas queria que algum remédio me fosse dado para evitar as dores. Diz que eu sofria demais com dor. Tinha hora que eu até desmaiava de tanta dor. Ela queria que eu tivesse, além disso tudo, ela queria que eu tivesse um enterro digno. Isso, custasse o que custasse, ela ia lutar. Então daí a necessidade da minha mãe batalhar, trabalhar. Só que o trabalho dela, repito, era aquele. Era como prostituta. E foi assim que tudo aconteceu. A minha mãe estava sentada numa mesa do prostíbulo, quando tocou uma música. E quando tocou aquela música, ela se lembrou de mim.
Ela não soube assim explicar o porquê, mas ela não aguentou, ela começou a chorar. Começou a tocar a música e ela começou a chorar. Ela fala que é uma música do grupo ABBA. Dancing Queen, oh Dancing Queen, you can dance. É aquela You can dance, lara, lara. Essa do ABBA. E ela falou que naquela hora que começou a tocar aquela música do grupo ABBA, ela se lembrou de mim, ela não aguentou e começou a chorar. Como ela já tinha feito 2 programas, ela era prostituta, não esqueçam disso. Ela já tinha feito 2 programas, ela resolveu que iria embora para casa. Ela tocou aquela música, aquilo bateu uma tristeza nela, de repente bateu um desejo muito grande de me ver. Até porque ela achava que estava me vendo pelas últimas vezes. Quando ela estava conversando com o chefe, aquele que comandava lá as mulheres do prostíbulo, avisando que ela precisava ir embora devido à filha, eis que chega um cliente. E esse cliente, ele ia naquele prostíbulo só por causa da minha mãe. O cara era... Como é que eu vou explicar isso para vocês? Você que está ouvindo, o cara era freguês de uma loja. Era exatamente isso. Eu acho que eu vou ser feliz no meu exemplo. Ele era feliz numa loja e ele só ia naquela loja por causa de determinado produto. É isso que a prostituta representa num prostíbulo. Ela é um produto, sim, a ser consumido. Então ele ia lá só por causa da minha mãe. A razão dele estar ali era a minha mãe. E a minha mãe estava conversando com o chefe para ir embora, porque bateu aquela tristeza, ela ficou com medo. A minha mãe achou que a música quando tocou o coração dela, a minha mãe achou que fosse um aviso. Eu estava muito mal nas últimas, então a minha mãe achou que era um aviso, tipo, tua filha deve estar morrendo agora. Sabe aquela coisa? A minha mãe entendeu isso. Tua filha deve estar morrendo agora, vai para casa. Sabe? É um aviso que a pessoa recebe. Então ela se desesperou, ela foi conversar com o chefe e explicou para ele que ela tinha que ir embora. E aí chegou esse cliente, que ia lá por causa da minha mãe. O nome dele, Laerte. Ele vê a minha mãe de pé e conversando com o chefe. Ele não imaginou o que fosse. E aí ele fez sinal para minha mãe, já era freguesão, né? Fez aquele sinal para minha mãe característico, que ele queria o de sempre, né? Ele queria o de sempre. O chefe, ao ver a cena, falou: ô Nanda, tudo bem, eu te entendi, mas faz assim, atende o Laerte primeiro, que ele vem aqui só por sua causa, e depois você vai, mas primeiro atende o Laerte, aí você pode ir. Não se pergunta para uma prostituta como está o seu psicológico, se quer dela apenas o corpo que ela vende. Só isso. Isso é para ser realista. Isso é para ser exatamente sincera, franca, honesta. Ninguém vai perguntar: e aí, ô prostituta, tudo bem? Como é que está o teu psicológico? Cabeça tá boa hoje? Se tiver legal. Não, ninguém pergunta isso. A minha mãe concordou com o chefe e foi atender esse Laerte. Mas esse Laerte, ele viu os olhos vermelhos da minha mãe. Minha mãe estava chorando, ela parou de chorar naquele momento para atender o Laerte. Ele notou os olhos vermelhos da minha mãe. E foram pro quarto assim mesmo. Laerte, ele era sempre muito objetivo, mas chegando lá no quarto, quando a mamãe se preparava para o atendimento, ele quis saber por que a minha mãe estava com os olhos vermelhos e por que ela tinha chorado, porque ela estava até com os olhos inchados. E a mamãe, quando ouviu isso dele, desabou e mais choro ainda. Mas ela resolveu se abrir com o Laerte.
ela falou de mim para ele, da minha idade, falou da minha paralisia e falou da minha doença, que para tantos, inclusive para o médico, era um câncer terminal nos ossos. Naquele momento, não existia ainda o celular, mas a mamãe tira da bolsa um pequeno álbum de fotografias, aquelas fotografias que a gente mandava revelar em papel, né? A minha mãe tirou aquele pequeno álbum e mostrou as minhas fotografias para o Laerte. Ele, ao ver a minha foto, ele ficou muito emocionado e ele quis saber por que eu estava condenado à morte. A minha mãe explicou o último episódio com o médico e no fim ela comenta: eu desconfio que é a falta de grana, de dinheiro. Eu acredito que se tivesse recurso, se tivesse um bom tratamento, quem sabe eu conseguiria ainda salvar a minha filha. Eu sinto isso no fundo do meu coração. A minha mãe comentou com ele, falou isso. O Laerte pediu para minha mãe que ela se vestisse. O programa não iria se consumar. Ele foi ali para isso, mas não ia acontecer mais. Aquela história havia mexido com o coração dele, coisa que só Deus é que pode explicar. De maneira surpreendente, ele disse para minha mãe que ele queria me ver, que ele, mais do que queria, ele precisava me ver. Ele não era médico, ele trabalhava para uma construtora, ele era mestre de obras, nada a ver com o ramo da saúde, mas ele queria me ver. Não era tarde ainda não, isso umas 8 horas da noite. A minha mãe então saiu lá do prostíbulo e em seguida saiu o Laerte. Detalhe foi que ele pagou o programa para casa, tá? Não houve a transa com a minha mãe, mas o chefe lá do prostíbulo viu quando ele entrou no quarto com a minha mãe. Então o Laerte teve que pagar a casa como se o programa tivesse acontecido, a parte da casa. Aí a minha mãe sai na frente, né? Esperou ele lá fora, esperou o Laerte, ela o esperava, Laerte saiu e ela foi de carona no carro do Laerte. Vieram juntos, do prostíbulo até a casa da dona Cida, onde eu ficava. Era a dona Cida que cuidava de mim. Óbvio que eu não me lembro da cena, porque eu tinha 5 anos e eu não consigo lembrar. E eu estava muito doente, mas a cena foi descrita depois a mim. O Laerte, quando ele chegou na dona Cida, que ele me viu, ele ficou extremamente comovido. Ele me pegou no colo e falou assim para minha mãe: escuta bem o que o Laerte falou para minha mãe. Ele me pegou no colo e ele falou para minha mãe: olha, eu senti, Nanda, eu senti no coração que eu tenho que ajudar essa menina. Eu vou ajudar essa menina. Ele não perguntou como. Você já leu o bom samaritano na Bíblia, na passagem de Jesus? Que muitas pessoas passaram pelo necessitado, se apiedaram, ficaram com pena, mas não fizeram nada. Mas o bom samaritano, ele fez. Foi exatamente o que fez o Laerte. Ele não era médico, trabalhava com construção civil, mestre de obras. E ele não sabia como, ele só disse assim para minha mãe: senti no coração que eu preciso ajudar essa menina e vou ajudar. Ele não sabia de que forma, mas ele afirmou: eu vou ajudar. E já no dia seguinte, ele pediu que minha mãe me levasse num tal médico para o qual ele havia pago a consulta. Esse médico já me viu de uma outra forma. Ele me atendeu, pediu os meus exames,
fez a verificação e achou que no meu caso nem tudo estava perdido. Havia, de acordo com esse médico, um tratamento para mim, mas lógico, tudo custava muito caro. E foi aí que o Laerte decidiu aquilo. Pela construtora, ele tinha um excelente plano de saúde. Se ele me colocasse como dependente, eu poderia ter toda assistência. Mas como ele iria me colocar como sua dependente, de que forma que ele ia fazer isso? A não ser que eu fosse filha dele. Se eu fosse filha dele, eu poderia usar o plano de saúde dele. E foi dessa forma, desse jeito, que eu ganhei um pai. Para tudo. Para tudo, tudo. Eu tenho que te fazer pergunta. Alguém já ganhou um pai desse jeito? É por isso que eu falei no comecinho da minha carta que essa é uma condição única. Sinceramente, eu não acredito que mais ninguém tenha conseguido um pai dessa forma. Então veja bem, se eu fosse filha dele, eu poderia usar o plano de saúde. E foi assim que eu ganhei um pai, da maneira mais inusitada do mundo. Como no meu registro o nome do pai era vago, foi exatamente ali que entrou Laerte, o nome dele, sem questionar nenhum tipo de consequência, sem ouvir as pessoas que eram totalmente contrárias a isso. Nossa, diz que na construtora você é louco, você tá maluco, você tá doido. Ele não quis saber. O Laerte não quis saber, sem questionar, sem perguntar, sem ouvir as pessoas que eram totalmente contrárias. Ele fez o que o coração dele pediu naquele momento. Eu vou ajudar essa menina, eu tenho que ajudar essa menina, mas para isso você tem que ser pai dela. E daí? Serei. Me registrou como sendo filha dele. E naturalmente eu passei a ser dependente dele, com direito, inclusive, a usufruir do seu excelente plano de saúde, onde eu pude fazer todo o restante do meu tratamento nos melhores centros de saúde do Brasil. E o resultado? Você quer saber o resultado? Tá, eu vou fazer agora. 1 ano e 8 meses depois disso, 1 ano e 8 meses, eu tinha 5 aninhos, quando tudo começou. Dias antes de eu completar 7 anos, acabou sendo um presente do meu aniversário de 7 anos, eu estava totalmente curada do câncer ósseo, que por um milagre de Deus não apresentou metástase. Esse era outro risco que eu corri o tempo todo, mas graças a Deus não apresentou metástase. Eu fui totalmente curada. Então a menina que ia morrer, eu era a menina que cheguei a segurar a vela que me foi colocada na mão por um padre. A menina que ia morrer sobreviveu. Mas não só isso. Eu não apenas sobrevivi, como agora eu tinha um pai. E que pai especial. Que pai maravilhoso. Havia gente que apostava que ele seria meu pai só até a solução do meu mal de saúde. Pois essa gente perdeu a aposta. Assim como também perdeu a aposta quem acreditou que ele ficasse com a minha mãe. Ele não ficou. Já tinha gente que falou, não, ele fez isso por amor à sua mãe. Não foi. Veja, a gente tem que fazer aqui uma distinção. O meu pai, né, o Laerte, ele ia ao prostíbulo porque ele admirava sexualmente a minha mãe. Isso é outra coisa. Às vezes eu sei que é difícil, especialmente para as mulheres entenderem isso.
Mas o homem, ele faz essa distinção. Uma coisa é gostar da mulher sexualmente falando, a outra é amar essa mulher. Eu sei que as mulheres, muitas não conseguem entender isso. Até hoje, às vezes eu estou contando a minha história, algumas pessoas imprimem, não, mas ele amava sua mãe, ele podia gostar da minha mãe, ele admirava a minha mãe, assim, sexualmente falando, mas não era amor. Ele fez isso por amor a uma pessoa que ele mal conhecia, uma menininha de 5 anos que era eu. E não tem outra explicação. Então, aquelas pessoas que diziam, não, ele vai ser teu pai só por um tempo, resolveu o problema, acabou. Não, ele está fazendo isso porque ele quer ficar com a tua mãe. Quebrou a cara também, porque ele não ficou com a minha mãe. Não ficou. Sinceramente, eu acho que nunca houve, de fato, amor entre Laerte e a minha mãe. Havia atração física da parte dele em relação a ela. Mas por esses mistérios de Deus, o interesse dele foi por mim. O amor dele foi por mim. E ele quis ser o meu pai. Laerte, ele vivia com outra mulher. Laerte, ele vivia com uma senhora. E eu tenho que destacá-la nesse momento do meu relato, da minha carta. Ele vivia com uma senhora de nome Ilíria. Atenção. E ele vivia com essa mulher, com a Ilíria. E com ela ele tinha 2 filhos, com a Ilíria. Ela sempre soube de mim. Houve um momento que o meu pai, o Laerte, ele até tentou me levar para a casa dele para eu conviver com a Ilíria também, a mulher dele, mas não deu certo. Porque ela nunca me aceitou de verdade assim, como filha, porque eu não era filha dela. Eu era filha dele. Deu para entender isso? Ela não conseguia me aceitar. Ela tinha 2 filhos. Então havia um ciúme natural dela. Até isso aí eu entendo. Então o Laerte, quando viu que não dava certo, ele preferia me manter com a dona Cida, aquela senhora que tomava conta de mim. Ele preferia manter com a dona Cida, mas agora, com o que ganhava do Laerte, a dona Cida só cuidava de mim. As outras crianças, ela abriu mão. Então ele passou a dar um bom salário para a dona Cida e ela passou a se preocupar